Oi, gente, a graça e a paz de Jesus a você, a graça e a paz de Jesus à sua casa. Bom estar com você aqui nessa noite, agora para mim aqui, dia 24/4, 18 horas e 12 minutos. Eu não sei que horas você vai assistir esse vídeo, mas seja de manhã, seja à tarde ou seja à noite, que a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa. A gente está começando um projeto novo, a gente vai começar um projeto de um estudo, a gente vai chamar de seminário, né? Mas um estudo, um seminário de teologia. Por que esse projeto nasceu no meu coração? Na verdade, algumas pessoas já têm me questionado e requerido isso de mim, da gente tentar fazer um projeto de estudo de alguma forma para a gente tentar compreender um pouco melhor as escrituras sagradas. Apesar de que, quando eu falo teologia, eu gostaria muito que você não resumisse muito e não simplificasse muito essa palavra, né? Eu gostaria muito que você expandisse essa palavra na sua mente. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque, para mim, no meu ponto de vista, muitas das vezes a teologia ela é incompatível com o Cristo da Bíblia. A teologia ela é um antagonismo, ela é uma antítese do Cristo da Bíblia, do Cristo do Evangelho. Quando eu digo Cristo da Bíblia, do Evangelho, é o Cristo da Escritura Sagrada, simples assim. Então, para mim, muitas das vezes o que nós estudamos dentro do campo da teologia, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre etimologia da palavra, sobre tipos e definições de teologia daqui a pouquinho. Muitas das vezes, dentro da própria teologia, a gente não tem uma coadunação com o Jesus da Bíblia, sabe? Essa é um pouco a visão que eu tenho da teologia. É a visão que eu tenho da teologia, tá? Às vezes é um antagonismo. Às vezes é um antagonismo. Às vezes eu encontro dentro da teologia algo que é antagônico ao Jesus das Escrituras Sagradas. Parece que eu estou sendo um pouco avesso à teologia, mas não é o caso, tá bom? Por quê? Eu diria que a teologia não me leva a um destino. Não pode até não me levar a um destino, mas a teologia me ajuda na estrada. Sabe, a teologia me conduz de alguma maneira a alguns caminhos. Então a teologia pode não me levar ao destino final, mas ela me auxilia nessa caminhada, ela me auxilia nessa estrada. Então acredito eu que é isso que a teologia faça, sabe? Eu gosto de enxergar a teologia dessa maneira. Eu gosto de enxergar os assuntos relativos e pertinentes a Deus dentro do campo da teologia como uma estrada que me auxilia a alcançar o objetivo final. Quando eu digo isso por quê? Porque tudo que eu vejo dentro da teologia, tudo que eu vejo dentro do campo da ciência, da sociologia, da antropologia, seja qual for a área de atuação e de estudo, eu preciso ter submetido, todo o estudo precisa estar submetido ao nome de Jesus, sabe? Eu preciso ouvir o que Jesus fala no Evangelho. O que Jesus fala sobre isso? Então, o que Jesus pensa sobre o que eu estou teologizando? É isso que eu quero dizer. Jesus falou sobre isso. Eu vou falar sobre vida após a morte. Então, eu preciso estudar sobre vida após a morte dentro do campo da teologia, submetendo esse assunto ao Cristo da Escritura, porque para mim Cristo é a minha regra de interpretação de toda a teologia. Então eu tenho que submeter a teologia ao Cristo da Escritura, ao Cristo da Bíblia. Então a teologia, por mais que às vezes pareça um antagonismo com o Evangelho, ela tem pontos de antagonismo, sim, é fato, mas a teologia tem muita coisa boa. A teologia me ajuda a caminhar em uma estrada, a andar em uma estrada. A teologia me leva a um destino e a um ponto, sabe? Ela me ajuda, ela tem me auxiliado nesses 26 anos, 25 anos de evangelho, tá?
eu me sinto com uma alegria muito renovada de poder compartilhar esse momento com você, começar esse projeto piloto com você. Eu fico muito grato a Deus por esse privilégio. De fato, é um grande privilégio para mim. Então, como eu estava dizendo, algumas pessoas solicitaram esse projeto, reivindicaram esse projeto, enfim, pediram esse projeto, e a gente está tentando colocar em prática agora esse projeto. A gente vai estudar alguma coisa de teologia, a gente vai tentar pegar algumas áreas da teologia. Claro que a gente não tem o objetivo de fazer um seminário teológico completo aqui. Eu oriento a você, se for o desejo do seu coração, que você se aprofunde, ou melhor, se for o desejo do seu coração, você se aprofunde. E aí você precisa procurar um seminário, você precisa entrar para um seminário, você precisa ir para a carreira de teologia, vamos chamar assim, para a cadeia de teologia, cumprir as grades curriculares de teologia. Eu recomendo a você a fazer isso, tá bom? Mas a gente vai tentar estudar algumas coisas, alguma área, a gente vai sempre procurar trazer algum estudo para beneficiar a você e beneficiar a mim também, que sou, claro, que o primeiro a receber tudo isso, todo esse benefício desse estudo e desse material. Nós vamos começar esse projeto com uma disciplina chamada de teologia sistemática. A gente vai, na verdade, concluir essa aula inaugural, que é a aula de hoje. Nós vamos concluir essa aula, provavelmente daqui a 1 hora, mais ou menos. O projeto é que a gente tem aula aí entre 40 e 45 minutos a 1 hora no máximo, né? Porque vai ser importante você participar das aulas. A gente vai ter um projeto, que a gente vai estudar teologia sistemática. Ao final dessa aula, a gente vai fazer uma definição do que é a teologia sistemática. Hoje é uma aula inaugural, uma aula inicial. Então a gente precisa hoje, nessa aula inaugural, nessa aula inicial, a gente precisa, antes efetivamente de entrar no campo da definição do que é a teologia sistemática, a gente precisa fazer uma breve introdução sobre o que é a teologia. O que é isso? O que é teologia? Teologia se fala tanto sobre isso. Eu acho que é estudar sobre Deus, é estudar Deus. Enfim, a gente tem algumas opiniões sobre o que é teologia, mas a gente tem de fato uma definição oficial do que é teologia. Então essa aula de hoje tem por objetivo fazer uma definição introdutória, claro, nós vamos definir de forma introdutória, em linhas gerais, o que é teologia. Ao término da aula, a gente vai fazer a definição de teologia sistemática e a gente vai, toda quarta-feira, esse é o nosso projeto, todas as quartas-feiras, às 20 horas, a gente tem esse projeto de liberar uma aula daqui para frente sobre teologia sistemática. Então, nossa programação é, toda quarta-feira, às 20 horas, a gente vai fazer ao vivo no YouTube essa aula. E a gente vai toda quarta-feira soltar uma aula, ou fazer um ao vivo, né? De uma das disciplinas dentro do campo da teologia sistemática. A aula de hoje está sendo gravada, eu estou gravando, são 6 horas e 21 minutos agora. Eu vou soltar essa aula às 20 horas no meu canal do YouTube. Por que a gente não está fazendo ao vivo hoje? Porque a gente precisa preencher os requisitos do YouTube, tá? A gente criou o canal, eu criei esse canal ontem. O YouTube exigiu eu ter no mínimo 50 pessoas para fazer ao vivo, fazer live. A gente está com, eu acho que um pouco menos de 200 pessoas, a gente conseguiu o número. Mas eu preciso preencher os requisitos, eu preciso aguardar a aprovação do YouTube, eu preciso aguardar, parece que 24 horas, e a gente vai cumprir com tudo que é de exigência do YouTube, tá? A gente não tem problema nenhum em relação a isso. Mas eles não me impedem de colocar vídeos no canal. Então eu estou gravando essa aula antecipadamente, a gente vai liberar essa aula daqui a 1 hora e meia mais ou menos, dependendo do nosso tempo aqui de demanda. E aí, na próxima aula, provavelmente na quarta-feira que vem, que a gente vai começar
efetivamente a teologia sistemática, lembrando, hoje a gente vai fazer uma introdução do que é teologia. Vamos terminar a aula de hoje dando uma definição de teologia sistemática, que é o nosso projeto, e a partir da quarta-feira que vem, às 20 horas, a gente vai fazer ao vivo no YouTube, cumprindo aí as grades da teologia sistemática, tá bom? E ao final da aula, a partir da semana que vem, hoje não tem como, porque hoje a aula está sendo gravada, a gente vai abrir um momento, a gente vai dar um pause na live e a gente vai abrir um momento para perguntas e respostas, ou seja, é muito importante a sua interação, é muito importante. É claro, eu vou pedir aos irmãos, aos ouvintes, às pessoas que participam do nosso canal, que façam perguntas que sejam exclusivas do assunto abordado na aula, tá bom? Então, se a gente está falando de angelologia, doutrina dos anjos, estamos estudando sobre anjo, arcanjo, querubim, serafim, são seres criados, não são, como que trafegam, como que são, se comunicam, se não comunicam, se fazem guerra, se não fazem guerra, se estão no meio da igreja, se não estão, isso tudo vai ser discutido em alguma aula. Aí eu abro o ao vivo para você. No ao vivo eu abro o campo das perguntas e respostas. Aí você pergunta: Leonardo, a mulher pode cortar o cabelo? Porque na igreja de Corinto as mulheres não podiam cortar o cabelo. Não faz sentido, né? Então eu vou pedir aos irmãos que façam sempre as perguntas dentro do tema e do assunto abordado naquele dia. Tá legal? Muito bem. Isso aqui é café. Essa xícara eu ganhei da missionária Adriana, e do irmão Maurício, seu esposo, e da família Daniel, Adriana, Maurício. Beijo para vocês. Essa xícara ela trouxe lá de Israel e me presenteou. Obrigado. Faço bom uso dessa xícara até hoje. Muito bem. Essas aulas eu tenho um material didático, tá bom? Que eu vou colocar no meu canal do YouTube também. Ainda estou vendo como é que vai ser feito isso, porque eu não consigo botar foto. Então provavelmente eu vou fazer um short da apostila e vou jogar lá como vídeo. Mas também eu tenho um grupo no WhatsApp que eu vou disponibilizar para vocês, que vai ter o material todo em PDF. Esse material não é retirado de internet. Esse material é montado pormenorizadamente por mim. Esse material eu não pego de ninguém, eu não retiro de material de ninguém, não é material de internet, não é material pronto, absolutamente, tá bom? E eu vou ter a cautela de toda a aula mostrar para vocês quais são os materiais que eu usei no decorrer daquela aula para abordar os assuntos que eu abordei, tá bom? Então, hoje vai ser, como é a nossa aula inaugural, já vai ser um grande exemplo para você. A gente hoje vai usar 5 materiais. Eu usei, a gente não vai usar, desculpa, vou me retificar. Eu vou te mostrar, mas foi o material que eu usei para montar a apostila. A apostila de hoje tem 2 folhas e essas 2 folhas são um compêndio de 5 materiais que eu preparei a aula, tá bom? Eu utilizei 5 livros para poder fazer e programar a aula de hoje. Claro que a Bíblia Sagrada vai sempre ser o nosso material primário e de origem, tá bom? Então eu não vou apresentar, eu usei a Bíblia. Sempre a Bíblia será usada, até porque a gente vai submeter tudo que a gente falar, precisa, como eu falei no início da aula, tudo precisa estar submetido ao Cristo da Escritura Sagrada, ao Jesus da Escritura. Quando eu falo Bíblia, eu não falo tá? Essa é uma definição minha. Eu não chamo a Bíblia de um livro, tá bom? Apesar de que a palavra Bíblia, biblos, é conjunto de livros. Amém, glória a Deus, aleluia. Não tem problema. Mas eu não chamo a Bíblia de livro. Eu digo que a Bíblia é uma pessoa. Apocalipse 19:13. Ele tem suas vestes tingidas de sangue, e o nome pelo qual Jesus se chama
é a palavra, é o verbo, é o logos, ou é o rema, o verbo falado ou o verbo escrito no grego aí. Por isso João disse lá, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus desde o princípio, tudo que foi feito por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, etc, etc, etc. Quando João diz Jesus é o verbo, Jesus é o haja da criação. Quando Deus disse Deus haja, o haja é o verbo criacional, que João, já no Novo Testamento, vai chamar de o Cristo como verbo criacional, aquele que dá significado a todas as coisas. Mas isso é uma outra coisa, isso é uma outra área. Eu só posso dizer para você que assim como o verbo na língua portuguesa dá significado a uma frase, assim como o verbo na língua portuguesa dá significado a uma frase só tem significado se ela possuir o verbo, a sua vida também só vai ter significado se ela possuir o verbo. Tá bom? Glória a Deus. Então o primeiro material que eu vou mostrar para vocês é esse material aqui, Para que serve a teologia, de Alberto Fernando Roldan, tá bom? São livros que alguns deles eu utilizei no seminário e outros não, tá bom? Mas são materiais meus de pesquisa. Para que serve a teologia, de Alberto Fernando Roldan. Esse é o primeiro livro. O segundo e o terceiro são dois livros de teologia sistemática que eu gosto bastante. Usei ambos os livros, esses dois no seminário, muito. É o Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, de Meyer Pillman. Recomendo muito essa leitura, muito bom. E Teologia Sistemática com uma Perspectiva Pentecostal, de Stanley Orton. Muito bom esse material também. São dois materiais bastante interessantes. Tá bom? São materiais de uso meu pessoal. Eu também uso de uma forma um pouco diminuída esse livro aqui, Dogmática Cristã, de Carl e Robert. É um livro que eu uso menos, mas uso. E eu também recorri a uma enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia de Champlin, que de fato Champlin é um dos meus autores biblicistas, comentaristas, estudiosos, etc. Para mim, de fato, ele é um dos que eu mais gosto, que eu mais admiro. Eu tenho algum material de Champlin, tenho a enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, tenho versículo por versículo, enfim, tem alguma coisa. Eu gosto bastante do material do Champlin, principalmente porque o Champlin aborda o assunto de maneira geral, que é o nosso objetivo. A gente não tem aqui o objetivo de engessar nada. A gente não tem aqui o objetivo de dizer para você que nós estamos certos, ou se nós estamos certos, ou se você pensa de forma certa ou equivocada. Não, esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo aqui é tentar, claro que não estou me comparando a Champlin de maneira nenhuma, mas é tentar fazer o que Champlin faz nessa com esse material de versículo por versículo da Bíblia, que é excelente esse material. É tentar dar algumas definições e algumas estradas, alguns entendimentos do assunto que a gente estiver abordando, né? A gente não vai criar um trilho para você andar em cima, não. A gente vai criar uma trilha, tentar criar, não estou falando de forma arrogante, claro, né? Não tenho essa pretensão, jamais. Mas tentar dar um caminho, criar uma trilha para você, e não um trilho, não engessar você em cima de um trilho, jamais. Até porque a teologia não disponibiliza isso. Ela não engessa você em cima de um trilho, tá bom? A gente tem muitas correntes teológicas, a gente tem correntes ortodoxas, a gente tem correntes reformadas, a gente tem uma visão pentecostal, uma visão mais tradicional, a gente tem teologia católica, a gente tem teologia protestante, a gente tem um bocado de coisa, tá bom? A gente tem, a teologia é realmente muito abrangente, por isso a gente vai tentar sempre dar algumas opiniões. Então eu repito, para mim a teologia ela é incompatível muitas das vezes com o Cristo da Bíblia, eu considero assim, tá? Em uma parte dela,
mas ela me ajuda também, ao mesmo tempo que ela é incompatível e que ela não coaduna, que ela é um antagonismo, ela também me auxilia. Então a gente vai tentar achar esse ponto de equilíbrio, tá bom? A gente não vai ser demasiadamente ortodoxos na nossa teologia e inflexíveis, não, mas também não vamos ser liberais. A gente vai ter uma linha de raciocínio. Tá legal? Muito bem, então dito esse material, dado esse material, mostrei para você o que a gente vai utilizar. Então, nessa aula inaugural, essa aula de hoje, a gente vai ter por programa, ou cronograma nosso aqui hoje, a gente vai dar a definição etimológica do que é teologia, a gente vai dar os tipos de teologia, para você apresentar alguns tipos de teologia. Nesses tipos de teologia que a gente vai falar aqui, eu peguei da Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia de Champlin, e a gente vai dar definições de teologia. E ao término desses 3 tópicos, etimologia, tipos e definições, a gente vai encerrar com a definição de teologia sistemática, que vai ser a prévia da nossa próxima aula. Tá bom? Muito bem. Então, etimologia ou entendimento etimológico do que seja teologia. Parece estranho o que eu vou falar para você, mas que curiosamente o termo teologia não é de origem bíblica. Você não vai encontrar na Bíblia essa palavra teologia. Nós não encontramos na Escritura Sagrada essa palavra. Foram os gregos e não os apóstolos que definiram dessa maneira a palavra teologia frequentemente para estudar ou estudarem os deuses do panteão greco-romano ou até mesmo os deuses da antiguidade. Então, essa definição teologia nasce com os gregos para estudar os deuses gregos, tá bom? Ou os deuses a quem eles adoravam nos dias deles. Então a palavra teologia, ela é como se fosse para nós uma palavra composta na língua portuguesa, tá? Ela é definida pela palavra theos, que são deuses, e logos, que significa estudo, discurso ou raciocínio, tá bom? Então, o que é a teologia? O que era a teologia para os gregos da época, tá bom? Não é para nós. Eu estou dando uma definição, ou melhor, estou mostrando a etimologia da palavra e como que ela nasceu. Então, a palavra teologos ou teologia, ela significava para os gregos antigos um estudo, um discurso ou um raciocínio sobre os deuses deles. Então, eles tentavam compreender os seus deuses e as relações com os seus deuses. A palavra teologia nasce nesse berço grego. Esse é o significado. Trazendo para nós hoje, a teologia não é o estudo, o raciocínio ou o discurso, ou o entendimento dos deuses. Não. Nós somos cristãos e nós entendemos somente e exclusivamente o Pai, o Filho e o Espírito Santo como Deus. São 3 pessoas distintas, 3 pessoas que trabalham de forma distinta, mas um Deus somente. Nós vamos também falar sobre isso. Isso chama-se triunidade, ou trindade, triunidade divina, ou triunidade ou doutrina trinitariana. A doutrina trinitariana são 3 pessoas absolutamente distintas, mas um só Deus. Nós vamos estar falando sobre isso um pouco mais para frente, tá bom? É um assunto um tanto quanto delicado. Mas quando nós falamos de teologia, nós falamos do discurso, do estudo ou do raciocínio do nosso Deus, o Deus a quem servimos, o Deus criador dos céus e da terra, a Jesus e ao Espírito Santo. Nós servimos ao Deus da triunidade divina,
ou da doutrina trinitariana, tá bom? Então a palavra indica, teologia, indica o estudo das coisas. Presta atenção nesse ponto, que esse ponto é bastante importante. Essa fala que eu peguei do livro Para que Serve a Teologia, do Alberto Fernando Roldan, se eu não estou equivocado. A palavra teologia, então, indica o estudo das coisas relativas a Deus. A palavra teologia significa o estudo daquilo que é relativo a Deus, relativo no sentido de aquilo que exprime relação, aquilo que se refere, aquilo que seja concernente a Deus. Por que a gente está falando isso? Aquilo que seja concernente a Deus, a sua natureza, as obras e a relação de Deus com o homem, com a sua criação. Por que eu estou falando isso? Parece muito óbvio que a teologia, até o logos, a teologia, seja o estudo sobre Deus, né? Parece muito óbvio, parece muito patente aos nossos olhos. Você só precisa entender uma coisa, considerar uma coisa. Para nós, cristãos, cremos na divindade de Jesus. Glória a Deus. Mas existem pessoas que não creem na divindade de Jesus. E nós não temos nada contra ninguém, nem contra essas pessoas. São diferenças, vamos chamar de diferenças ideológicas, tá bom? Mas Jesus nunca fundou nada chamado ideologia. Inclusive a palavra cristianismo, o sufixo ismo, significa sistema ideológico. O cristianismo não nasce com Jesus, o cristianismo nasce com Marcos Aurélio e Valério Constantino. Nasce com o imperador romano na falência e decadência de Roma. Mas esse é um outro assunto também. Jesus nunca fundou placa de igreja nenhuma, Jesus nunca colocou placa de igreja nenhuma. Jesus abraçava as pessoas e se encontrava com elas na beira da praia, na casa de pessoas, de pecadores, de prostitutas, de pessoas que estavam à margem da sociedade, né? Então Jesus fazia isso. Então esse sufixo ismo, que é o sistema ideológico do cristianismo, não foi fundado por Jesus, foi fundado por Constantino, tá bom? Isso é muito importante que você saiba. Isso é muito importante. Mas nós temos Jesus como Deus, mas tem pessoas que não. Os unicistas não acreditam na divindade de Jesus. Por exemplo, os nossos irmãos judeus, eles creem em Jesus como Messias, como Machia, mas eles não creem na divindade de Jesus. Porque para eles eles nem chamam Deus de Deus, como a gente chama. Ou de Senhor, Kyrios, como a gente chama, ou como era chamado pelos apóstolos. Eles chamam do Eterno, eles dizem, quando eles vão se referir a Deus, eles falam o Eterno. E a gente precisa respeitar essas pessoas, respeitar essas questões de ideologias, vou chamar ideologia, mas não me interprete mal, tá bom? A gente tem pessoas de religiões oriundas da África, como os espíritas, pessoas do candomblé, pessoas da Umbanda, que entendem de outra maneira, e essas pessoas sempre serão respeitadas e amadas, assim como nós também somos amados e respeitados pelas pessoas que pensam de maneira diferente, não tem problema nenhum. Mas quando a gente diz que é estudo relativo à relação de Deus com o homem, na nossa ótica é a relação do Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo com o homem, porque a gente vai simplificar, a gente vai resumir, a gente vai enxugar um pouquinho esse campo, porque se a gente partir para todos os campos da teologia, se a gente for pegar teologia judaica, teologia católica, teologia e etc, a gente não vai conseguir, digamos que enxugar a nossa aula, a coisa vai expandir muito. Então a gente vai aprender a teologia aqui no nosso canal, na nossa aula, no nosso seminário, nos nossos estudos. A nossa teologia vai ser uma teologia cristã, tá bom? A gente vai tentar enxergar a relação de Deus conosco, Deus com a humanidade, a partir de uma perspectiva exclusivamente, simplesmente bíblica. Tá bom? Pode até ser que a gente faça alguma alusão à patrística, aos pais da igreja,
a história do cristianismo. Pode ser que em algum momento a gente faça alguma coisa assim. Vamos tentar minimizar ao máximo isso para que a gente tenha um pouco mais de objetivo, um pouco mais de prática em tudo aquilo que a gente vai falar. Tá bom? Então, a teologia é um corpo em uma definição mais léxica. Léxica é conjunto de palavras e expressões de língua, tá bom? Em uma definição mais léxica, a teologia é um corpo de doutrinas acerca de Deus, incluindo os seus atributos e relações com o homem, especialmente aquele corpo de doutrina estabelecido por alguma igreja ou grupo religioso em particular. Essa é uma definição restrita. Esse vocábulo, teologos ou teologia, também é usado em um sentido mais geral, ou seja, o estudo da religião, que culmina em uma síntese ou filosofia de alguma religião, tá bom? Esse material vai ser disponibilizado de forma didática para você, tá bom? Então, em linhas gerais, isso é a teologia, isso é o teologos, o estudo, ou discurso, ou raciocínio, ou compreensão do Deus a quem servimos, e essa relação da sua natureza e obra com a gente, com os homens. E dentro desse campo, a gente vai estudar sobre os atributos de Deus, tá bom? Então, de forma muito simplificada e sintetizada, isso é a teologia. A teologia é a gente tentar compreender essa relação da gente com Deus, ou melhor, de Deus conosco, né? É a disponibilidade de Deus se revelar a nós, se revelar a mim e a você. Muito bem. Essa é a etimologia da palavra teologia, tá bom? E aí, dentro desse cenário, dentro dessa perspectiva, a gente tem alguns tipos de teologia. O doutor Champlin dá pra gente pelo menos 7 definições de tipos ou maneiras de teologizar-se, tá bom? O doutor Champlin, ele diz que a primeira forma de teologia que tem, são tipos de teologia, é a teologia bíblica. A segunda forma é a teologia dogmática, que também é chamada de teologia sistemática, que é a área de atuação que nós vamos começar aqui no nosso canal, tá bom? Ele também diz sobre a teologia moral, sobre a teologia pastoral, sobre a teologia mística, sobre a teologia litúrgica e sobre a teologia filosófica. Então, o Dr. Champlin, nesse material que eu mostrei para vocês, nessa enciclopédia aqui de Bíblia, Teologia e Filosofia, essa enciclopédia aqui, o Dr. Champlin dá então essas sete definições de teologia, tá bom? Nós vamos ficar exclusivamente presos durante um bom tempo sobre a teologia dogmática ou a teologia sistemática. A gente vai fazer aí um apanhado de aulas sobre a teologia sistemática, tá bom? Então, por mais que existam essas divisões dentro do campo da teologia, nada disso precisa assustar você, tá? Se você quiser estudar sobre cada um desses tópicos, teologia bíblica, dogmática a gente vai estudar, né? Bíblica, moral, pastoral, mística, litúrgica e filosófica, você tem acesso a esse material através de algumas enciclopédias, tá? Nós vamos ficar presos exclusivamente na teologia dogmática ou na teologia sistemática, também chamada de teologia dogmática por alguns estudiosos. E aí, dito isso, a gente vai agora, eu vou ler para você, na verdade, eu vou ler para vocês 3 definições sobre teologia que eu achei bastante interessante.
eu gostei muito, 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 dentre muitas definições de teologia que eu li e muitos comentários, etc., eu peguei 3 definições que eu achei fantásticas, que resumem bem tudo isso que a gente está falando aqui. Então, para Martinho Lutero, a teologia trata-se da dimensão da cruz como um ponto central, tanto da espiritualidade quanto da reflexão teológica. A teologia trata-se da dimensão da cruz como um ponto central, a cruz como centro de todas as coisas, tanto da espiritualidade quanto da reflexão. Eu achei fantástico, aliás, eu sou fã de Lutero. Eu tenho uma Bíblia de Lutero, essa aqui, ó. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia de Lutero. Eu uso bastante esse material. Ela é uma Bíblia muito boa. Essa Bíblia aqui, ó. Bíblia da Reforma, Estudo da Reforma, por Martinho Lutero. Ela é muito boa. É uma Bíblia de estudo, apesar de eu usar um pouco mais as enciclopédias e os comentários bíblicos. Eu uso muito o comentário bíblico de Hernandes Dias Lopes também, que eu acho um excelente exegeta, gosto bastante. Mas eu faço uso de algumas Bíblias de estudo, como a da Reforma, como a Dake e outras Bíblias mais, enfim. Não vamos ficar entrando nesse assunto aqui. E aí eu vou pegar a primeira definição de teologia que a gente viu aqui é de Martinho Lutero. A segunda definição de teologia, eu achei muito legal essa segunda definição aqui, que é do grande teólogo Tomás de Aquino, de quem eu tenho uma suma teológica também. Aqui, ó. Isso aqui é uma suma teológica de Tomás de Aquino. Tá vendo? É um material bastante interessante, muito bom. É um material de pesquisa, claro, não é um material de leitura, né? Haja vista que são 5 volumes e cada volume desse aqui tem mais ou menos quase mil páginas, 1013 páginas. Então não é um material de leitura, é um material de pesquisa, né? É um material que eu gosto bastante também. A definição de teologia para Tomás de Aquino. Tomás de Aquino diz que a teologia é uma ciência suprema. Só um adendo aqui. Lembrando aqui para você que a gente vai ler ciência, a gente vai ler ciência como ciência para nós vai ser saber, vai ser conhecer, conhecimento de alguma coisa. A gente vai ficar resumindo a isso, tá? Então todas as vezes que a gente falar aqui ciência, a gente vai estar falando a arte de saber alguma coisa ou buscar alguma coisa, tá bom? Então vamos voltar para lá. Então para Tomás de Aquino, a teologia é o saber, ou é uma ciência suprema, fundada na revelação divina. E a filosofia é a sua auxiliar. Cabe à filosofia demonstrar a natureza e a existência divina em plena harmonia com a razão. Eu gosto dessa definição de Tomás de Aquino, que apesar de fazer muito uso de filosofia, muito mesmo, eu gosto que ele coloca a filosofia como sendo uma ciência auxiliar, né? Ou um saber auxiliar. Ele coloca a teologia como uma ciência suprema e a filosofia como auxiliar a ela. Eu acho isso também muito legal, só poderia vir do grande Tomás de Aquino. E uma terceira definição de teologia que eu achei esplêndida, irmãos, maravilhosa, de um grande teólogo chamado Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer diz que a teologia me faz tornar-se possível... vou reler. A teologia me faz tornar-se possível pensar o homem na radicalidade da sua existência, por meio da imagem de um Deus humano e sofredor encarnado, crucificado e ressuscitado em Jesus Cristo. Isso é
fantástico. Dietrich Bonhoeffer entende a teologia como a forma de eu enxergar o homem, ou me enxergar em minha radicalidade. Eu enxergo no meu humano e na minha radicalidade a existência da imagem de um Deus humano. Isso é chamado, Deus humano aí é chamado dentro da área da teologia de unidade hipostática. A gente vai falar sobre isso lá na frente também, sobre a unidade hipostática. O que é a unidade hipostática? A unidade hipostática é a divinização do homem Jesus e a humanização do divino Cristo. De forma simples, tá? Resumida, bem sintetizada, tá bom? Então sou eu enxergar na minha radicalidade humana um Deus humano, um Deus em mim, sofredor encarnado, crucificado e ressuscitado em Jesus Cristo. Isso é muito bonito, isso é muito interessante. Então a gente deu aí 3 definições dito da etimologia da palavra teologia, dito os tipos de teologia. Agora demos 3 definições, uma de Martinho Lutero, outra de Tomás de Aquino e outra de Dietrich Bonhoeffer. A gente encerra por aqui essa primeira parte da etimologia e essa primeira parte aí das definições, tá bom? Agora a gente vai aprofundar um pouco mais essa história, porque até aqui, nesse ponto do nosso estudo, parece que a coisa está muito solta. Eu entendo você e penso dessa maneira também, como você está pensando. Está parecendo que tudo que a gente falou de teologia até agora está meio que voando, está meio que solto em minhas mãos. Eu sei que está parecendo isso. Então a gente vai tentar agora resumir um pouco mais, enxugar um pouco mais e definir um pouco mais o que é de fato teologia. Vamos aprofundar um pouco mais essas definições, tá bom? Então eu faço uma pergunta: como nós podemos definir a teologia? Como que eu defino? Porque quando eu falo de definição de alguma coisa, como você sabe, a definição ela pressupõe uma delimitação entre o essencial e o secundário, entre o que é central e o que é periférico. Quando eu falo de definição, eu estou pressupondo uma limitação. Quando eu defino, eu crio uma pressuposição de limites. É muito natural. Entre o que é essencial e secundário, o que é central e o que é periférico. É como está parecendo nosso estudo até agora. Parece uma coisa muito sem limites, muito abrangente. Muito bem. Todas as áreas que a gente vai estudar, se você estudar sociologia, antropologia, filosofia, ciência de religião e etc., em qualquer área, todas as vezes que você cria uma definição, você faz isso. Criar uma definição é pressupor uma delimitação. Guarda isso que eu estou te falando. Criar uma definição é pressupor uma delimitação. É pressupor uma delimitação. Em qual área for, em todas as áreas que você for estudar, tá bom? Quando eu falo de teologia, cara, isso é muito mais aprofundado. Porque eu não consigo olhar para... Leonardo, não consigo olhar para a teologia pressupondo uma limitação. Para mim, ela é um estudo completamente sem fronteiras, sabe? Por isso, tanta teologia espalhada, por isso, tantas óticas sobre teologia, por isso, tantos pontos de análise teológica, tá bom? É impossível você elaborar uma definição inteiramente satisfatória e aceitável para todos. Quanto mais esse é o caso da teologia. Então, veja, o nosso objetivo aqui não é absolutamente, o nosso objetivo aqui não é criar uma definição inteiramente satisfatória e aceitável para você.
Eu não vou chegar aqui e dar para você uma teologia que você vai falar assim, aceito, peguei a definição, joguei debaixo do braço e pronto. Lembra que a gente falou lá atrás que a gente não quer criar um trilho? A gente quer criar uma trilha? Lembra disso? Pois é. Então, o meu ponto de análise aqui não é criar uma definição para você engessar e colocar debaixo do braço. É só abrir e expandir um pouquinho a sua forma de enxergar a teologia ou a teologos. Tá bom? Como você já aprendeu aí na aula. Tá bom. Então, mais uma vez, legal, tudo bem. O que é teologia então? Irmãos, parece que a gente está dando volta, tá? Eu não estou dando volta, eu não estou jogando nada para debaixo do tapete, nem estou enxugando gelo. É porque eu preciso ser muito cauteloso, eu preciso ser muito didático, eu preciso ser muito calmo, eu preciso ser muito transparente, eu preciso ser muito, sabe, pragmático nessas definições que a gente traz aqui. Então eu estou tentando construir um raciocínio, eu estou tentando construir um pensamento, estou criando uma conjectura, estou tentando construir uma linha de raciocínio para facilitar você no entendimento acerca da teologos, da teologia. Bom? Então tá bom, Leonardo, o que é a teologia? Nós vamos dividir agora essa parte da definição em duas partes, uma definição mais simples e uma definição mais elaborada, tá bom? Como eu peguei essa definição simples e elaborada, eu acho que eu peguei do material do Champlin também, se eu não estou equivocado. Tá bom? Como a gente acabei consultando muito material, às vezes a gente fica um pouco perdido em relação a essa exatidão de informação. Mas então vamos lá, vamos definir teologia. Enfim, vamos definir o que é teologia. De uma maneira simples, teologia é o discurso concernente acerca de Deus. Número 1. Número 2, teologia é a ciência ou o saber, lembra? Ciência para nós é o saber, é a ciência do sobrenatural. 3, é a ciência da religião ou o saber da religião. E 4, é o estudo sobre Deus. De maneira simples e de forma em síntese, teologia é discurso concernente acerca de Deus, ciência do sobrenatural, ciência da religião e o estudo sobre Deus. Tá bom? E de forma mais elaborada e mais pormenorizada, eu vou dar algumas definições de teologia aqui e vou dizer os autores. Tá bom? Definição mais elaborada de teologia. Na ótica de Ernest Kavan, teologia é a ciência de Deus, segundo ele, Deus, se revelou a nós através da Escritura Sagrada. Fantástico, não? Nosso irmão Ernest Kavan define teologia como a ciência de Deus, segundo ele mesmo se revelou a nós por intermédio da sua palavra. Da Bíblia para nós, que não é um livro, é Jesus, é uma pessoa. Assim como o sábado não é um dia, é uma pessoa, tá bom? Assim como o amor não é um sentimento, é uma pessoa. Enfim, não vamos entrar aqui, senão a gente não sai daqui. Para Charles Hodge, que é um grande estudioso também, a teologia é a apresentação dos fatos da Escritura em sua ordem e relação próprias. Repetindo, para Charles Hodge, a teologia é a apresentação dos fatos da Escritura em sua ordem e relação própria. Para Paul Tillich, a teologia é a interpretação metódica
dos conteúdos da fé cristã. Paul Tillich apresenta a teologia como a interpretação metódica dos conteúdos da fé cristã. E para Karl Barth, que eu gosto bastante também, Karl Barth é muito legal, ele faz uma definição um pouco mais elaborada. Ele fala sobre dogmática. Dogmática é a ciência na qual a igreja, segundo o estado atual do seu conhecimento, expõe o conteúdo da sua mensagem cristã. Então a dogmática é como a igreja, segundo Karl Barth, dogmática é a ciência na qual a igreja, segundo o estado atual do seu conhecimento sobre Bíblia, como ela expõe o conteúdo dessa mensagem, a forma de transmissão dessa mensagem, tá bom? Ela avalia por meio das Sagradas Escrituras e guia-se por seus escritos confessionais. Na verdade, a dogmática, que também é chamada de teologia sistemática ou teologia dogmática, no sentido mais lato, mais completo, num sentido mais amplo, é a exposição intelectual e sistemática dos dogmas, tá bom? Então, qual é o propósito da dogmática? Qual o propósito da dogmática? A forma dogmática é a forma de transmitir os dogmas da igreja. Então, é a forma como eu transmito, ou a forma como a igreja, interpretando a Escritura, transmite. Karl Barth diz assim: dogmática é abraçar, alcançar e compreender o campo teológico cristão, renovando à luz de uma compreensão nova da Escritura Sagrada e da Palavra de Deus. Eu achei bastante interessante essa definição de Karl Barth sobre dogmática. É abraçar, alcançar e compreender o campo teológico cristão, renovando o campo teológico à luz de uma compreensão nova da Bíblia. Não é uma nova interpretação, tá bom? Por favor, não é uma nova interpretação da Escritura, mas é uma nova compreensão daquilo que a Escritura transmite a mim e a você. Então a gente deu algumas definições mais simples, algumas definições mais elaboradas do que é teologia. E agora, para a gente encerrar a nossa aula de hoje, são agora para mim aqui 19 horas e 5 minutos. Se eu não estou enganado, a gente começou 18h12, se eu não estou enganado. Então estamos nos aproximando aí de 1 hora da nossa aula de hoje. Acredito que a gente vai ficar aí um pouquinho mais de 1 hora. Mas tudo bem, a gente já está encerrando. Então a gente até aqui na aula, a gente deu a etimologia da palavra teologia, a gente falou sobre os tipos de teologia, a gente deu algumas definições de Lutero, Tomás de Aquino e Dietrich Bonhoeffer, a gente deu algumas definições mais simples e sintéticas e a gente deu algumas definições mais elaboradas sobre o que é teologia ou definições de teologia. A gente fez sobre as definições mais elaboradas, a gente citou frases de 3 estudiosos, Ernest Kavan, Charles Hodge e Paul Tillich. E depois citamos aí, à luz das palavras de Karl Barth, falamos sobre a dogmática, tá bom? Que é a forma de eu transmitir uma luz nova sobre uma compreensão bíblica. Repito, não é uma nova interpretação da Bíblia. Muito cuidado com isso, tá bom? Por que muito cuidado com isso? Todas as vezes que abre parênteses, tá? Todas as vezes que você lê a Bíblia, você precisa, presta bem atenção, eu vou falar com bastante cautela isso e pausadamente.
Quando você lê a Bíblia, você precisa submeter não a Bíblia, mas você precisa submeter a sua interpretação, ou a sua dogmatização, Você precisa submeter o seu entendimento ao contexto da Escritura Sagrada. Então, eu não submeto a Bíblia à cultura da época, eu submeto a minha interpretação acerca dela. Porque se eu quiser submeter a Bíblia à cultura da época, eu vou mudar a interpretação. Por exemplo, quando a Bíblia foi, não digo nem quando foi escrita, né, mas quando os fatos bíblicos ocorreram. No Antigo Testamento foram registrados escritos após o Império Assírio, basicamente, ou ali no período de Salomão, porque tudo até ali era por tradição oral dos judeus, né? Um estudo básico sobre o Antigo Testamento, você vai saber disso. Um estudo básico, não existe escrito de milhares de anos atrás, tá bom, irmãos? Não existe isso. Era tudo por tradição oral, e a partir de Salomão, ali ou depois que os judeus foram levados cativos, um pouco antes o Império do Norte, ali, o Reino do Norte, pelos assírios, depois o Sul pelos babilônicos, e que começou a ter registro disso. E o Novo Testamento aí no entendimento apostólico, se você olhar para esse período, vamos chamar de período apostólico, vamos chamar de 2000 anos atrás, naquele tempo era lícito ter escravo, né? Quer dizer, então eu vou submeter a Bíblia àquele período. Então eu vou te retirar do meu Novo Testamento a carta de Paulo a Filemão, porque trata de um escravo, de Onésimo. Aí eu estou cometendo um equívoco interpretativo, um erro teológico. Então eu não submeto a Bíblia. Não, eu submeto a minha interpretação dela ao contexto. Repito, eu não submeto a Bíblia ao contexto. Eu submeto a minha interpretação acerca dela ao contexto. Vamos lá. Você se chama Paulo? Não. Pode ser que tenha algum Paulo nos assistindo, né? Mas eu estou falando do Paulo bíblico, do apóstolo Paulo. Você se chama Timóteo, discípulo de Paulo? Sua avó chama-se Lóide, sua mãe Eunice? Então a carta a Timóteo não foi escrita para você, nem por você. Você entende? Você tem que pegar o contexto, o princípio de interpretação bíblica, princípio de hermenêutica. Eu preciso submeter o texto ao cenário, ao contexto. Tá bom? Senão eu vou interpretar a Bíblia de forma equivocada. Um exemplo, Paulo escrevendo a Timóteo diz que as mulheres não podem ensinar na igreja. Não dou autoridade, isso aí está escrito na primeira carta de Paulo a Timóteo, vou ler para vocês, como um exemplo daquilo que a gente está falando. Tá bom? 1 Timóteo, capítulo 2, verso 11. A mulher deve aprender em silêncio, com toda sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o marido. Esteja, porém, a mulher em silêncio. Paulo diz para Timóteo silenciar a mulher. Bem, eu preciso submeter, não a Bíblia, mas a minha interpretação ao texto, eu preciso submeter à cultura, ao momento. Senão eu cometo um erro teológico grave, uma interpretação grave. Como que eu entendo isso? Senão as mulheres não vão poder fazer nada. Não vai poder falar, não vai poder ministrar, não vai poder participar. Aí é um equívoco, porque em Colossenses 3 e Gálatas 3, Jesus diz que Paulo diz que em Jesus não há judeu e nem grego, circuncisão nem incircuncisão, judeu nem bárbaro, nem grego, nem romano, nem circuncisão, e nem homem e mulher, porque em Cristo todos são um. Então veja, se em Cristo todos são um, Paulo dizendo em Colossenses 3, em Gálatas 3, como é que ele diz para Timóteo que a mulher tem que ficar em silêncio? Se ele está dizendo que o homem e a mulher são um em Cristo. Parece que não tem compreensão, que não coaduna essas informações, né? Não é isso, é porque você precisa submeter a sua leitura da palavra ao contexto da época. Senão você comete erros gravíssimos interpretativos. Tá bom? Não sei nem por que eu falei isso, a gente estava terminando a nossa aula aqui, né? Então a gente vai terminar a nossa aula de hoje
dando a definição de teologia sistemática, que é o nosso objetivo. Nosso objetivo é falar de teologia sistemática. A gente vai ter um momento aí, de alguns momentos de aula, que nós vamos tratar da teologia sistemática. Vamos dividir a teologia sistemática. Bem, o que é a teologia sistemática? Em linhas gerais, eu acho que o próprio nome já responde, né? Teologia sistemática é a sistematização da teologia. Vamos imaginar que a teologia sistemática é assim. A teologia é uma grande pizza. Vai. A teologia, ou teologos, como você já aprendeu, é uma grande pizza. A teologia sistemática é a fragmentação dessa pizza. Então, a teologia é uma pizza. Corto a pizza em fatias, cada fatia dessa me apresenta a sistematização da teologia, ou me apresenta a teologia sistemática. Tá legal? Uma definição oficial e didática. Em uma definição oficial e didática, a teologia sistemática é o estudo das principais doutrinas da fé cristã. É o exame de toda a informação bíblica a fim de apresentar de forma cuidadosa e coerente o que é a Escritura como um todo em um determinado assunto. Escritura como um todo em um determinado assunto. No ramo da teologia sistemática, os estudos e ensinos bíblicos concernentes a Deus e ao homem são agrupados em tópicos. Esse ponto é interessante. De acordo com o sistema definido. E aí eu tenho aqui algumas definições, alguns tópicos. Então, em linhas gerais e também de forma resumida e simples, enfim, sintética, a teologia sistemática é o agrupamento de tópicos. Significa eu agrupar os tópicos. A teologia sistemática significa eu pegar a fatia dessa grande pizza e ir montando a pizza. Ou ir pegando as pedras de um grande quebra-cabeça e ir montando o quebra-cabeça. Então a teologia sistemática é isso. É o agrupamento de tópicos. Então dentro da teologia sistemática, eu tenho grupos de tópicos. E dentro de cada grupo de tópicos desse, a gente vai fazer um estudo pormenorizado. Tá bom? Vou dar alguns exemplos para vocês. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 exemplos. São mais, tá? Eu vou dizer sobre 6. Por exemplo, dentro da teologia, a gente tem a teologia sistemática. Dentro da teologia sistemática, a gente estuda de forma sistematizada a doutrina do pecado, ou doutrina sobre o pecado. É chamado dentro da teologia sistemática de amartiologia. Tá? Amarte é pecado, e logia de logos, de saber. Tá bom? A gente tem dentro da teologia a teologia sistemática, e dentro da teologia sistemática a gente tem a soteriologia, que é a doutrina da salvação. Dentro da teologia a gente tem a teologia sistemática, e dentro da teologia sistemática a gente tem a doutrina da natureza humana e divina de Jesus. É chamado de unidade hipostática. Dentro da teologia sistemática nós temos a doutrina sobre os anjos. É chamado de angelologia. Dentro da teologia sistemática nós temos a doutrina que trata das coisas concernentes ao final dos tempos. Chama-se escatologia. E dentro da da teologia sistemática, nós temos a doutrina que estuda sobre o Espírito Santo. É chamado, dentro da teologia sistemática, de pneumatologia bíblica. E assim vai. Eu coloquei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 exemplos só para você saber do que se trata. Existem outras coisas. Tá bom?
Então é mais ou menos isso. É por aqui que a gente vai caminhar. Eu precisava fazer essa aula introdutória, dando essas definições de teologia, explicando o sentido etimológico, dando algumas frases para sua interpretação ou para o seu esclarecimento melhor. E a gente encerrou falando e dando a definição de teologia sistemática, que é a sistematização da teologia. Sou eu dividir a teologia em fragmentos e estudar cada um desses fragmentos. Em linhas gerais e sintéticas é isso, tá? Em linhas gerais, em síntese, é isso que é a teologia sistemática, tá bom? E a gente vai, na quarta-feira que vem, começar oficialmente a falar sobre a teologia sistemática. A gente vai criar uma linha de raciocínio, uma linha de estudo, tá bom? Essa linha de estudo que nós vamos criar, ela vai ser dirigida por 2 dos materiais que eu mostrei a vocês, esses 2 materiais aqui, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, de Meyer Pillman, e Teologia Sistemática com uma perspectiva pentecostal do Stanley Orton. A gente vai estudar partindo desse material e alguns outros materiais. No decorrer das aulas eu vou dizendo os materiais que eu utilizei. Lembrando, preciso encerrar essa aula dizendo que nosso objetivo aqui é estudar teologia, aprender sobre teologia sistemática, tentar fazer mini seminário, tá bom? Mas sempre a gente vai precisar submeter a nossa teologia ao Jesus do Evangelho, ao Jesus da Bíblia, e não só ao Jesus apresentado pela religião cristianismo fundada por Constantino, tá bom? Lembrando, o sufixo ismo de cristianismo significa sistema ideológico. Então, quando eu falo, eu estou repetindo, mas é porque eu julgo importante, tá? Então, quando eu falo de judaísmo, eu falo de um sistema ideológico do judeu. Quando eu falo de islamismo, eu falo de um sistema ideológico do Islã. Quando eu falo de comunismo, eu falo de sistema ideológico, entre aspas, de igualdade entre todos. Quando eu falo de cristianismo, eu falo de um sistema ideológico de Cristo. Bom, não faz sentido o sistema ideológico de Cristo. Leonardo, não faz sentido? Absolutamente. Jesus não fundou sistema ideológico nenhum. Você pegou isso? Isso é importante. Eu preciso terminar essa aula dizendo isso. Porque senão você vai achar que eu sou um religioso. Eu não sou um religioso. E espero que você também não seja. Tá bom? Quando eu me converti e deixei de ser crente ou evangélico e me tornei um cristão, eu não sou nem evangélico, nem crente, nem católico, nem ortodoxo, eu sou discípulo de Jesus, eu sou um cristão, tá bom? Quando isso aconteceu, eu larguei a religião um pouco de lado, apesar de examiná-la, porque ela me ajuda em alguma coisa, né? Eu não estou aqui sucumbindo com a religião, não estou fazendo isso, tá bom? Só estou dizendo que eu preciso submeter a religião ao Jesus do Evangelho, o Jesus da Bíblia. Eu preciso fazer isso, tá? Eu preciso dizer isso para você. Então, de novo, Leonardo, então se você submete a teologia ao Jesus da Bíblia, por que você não estuda só a Bíblia? Bom, é o que a gente vai tentar fazer, tá bom? Mas, como eu falei, a teologia, ela dá pra gente uma trilha, e não um trilho. Ela dá uma direção pra gente. Eu acho que a gente não precisa ser tão ortodoxo, tão engessado assim. Eu acho que a gente pode pegar um pouco daquilo que é bom, examinar um pouco daquilo que é bom, aproveitar, e a gente vai eliminando aquilo que a gente acredita ser desnecessário. Tá bom? Então eu estou encerrando essa aula de hoje, são 19 horas e 21 minutos aqui para mim, como eu já expliquei ao início. Hoje a aula não está sendo online, mas provavelmente a próxima será. Essa aula está sendo gravada, eu vou liberá-la daqui a mais ou menos 40 minutos no meu canal do YouTube. Tá bom? Bom, você vai ver, você vai saber, né? E provavelmente a partir da semana que vem a gente consiga fazer essa aula ao vivo. E aí depois da aula ao vivo a gente vai dar um tempo de perguntas e respostas concernentes à aula do dia. Tá bom?
Eu quero agradecer muito a todos vocês que pediram, reivindicaram, solicitaram e, enfim, falaram, Léo, vamos estudar, vamos fazer, e todos vocês que se interessaram. Eu espero de todo o meu coração que tudo aquilo que a gente vier a fazer aqui através desse canal do YouTube seja muito proveitoso para você. Eu espero mesmo que seja muito proveitoso para você. Esse é o desejo do meu coração. Esse é o desejo do meu coração. Que você aproveite, que você ouça tudo que a gente tem para falar, que você chegue às suas conclusões, que você faça os seus estudos, que você faça as suas pesquisas, tá bom? Nosso objetivo aqui não é engessar você, mas é, assim como o Dr. Champlin faz, tentar abrir um pouquinho a sua maneira de enxergar tudo aquilo que é relação entre Deus e nós homens. Homens no sentido, não no sentido de macho, tá bom? De gênero, homem em gênero, tá bom? Homem em espécie humana, é isso, tá bom? Gente, que Deus abençoe vocês, fiquem na paz de Jesus, façam bom proveito dessa aula, espero poder ter sido uma bênção na sua vida, espero ter ajudado você em alguma coisa, tá bom? Que Deus abençoe muito você, a sua família, a sua casa, que a boa mão do Senhor esteja sobre você, tá bom? Fiquem na paz de Jesus, Deus abençoe.